a nossa alegria e a honra que a gente tem em abrir a palavra de Deus nesta manhã. Ela se multiplica justamente, inclusive, pelo tema que nos traz a este lugar: Cristo, o incomparável. E a nossa porção desta carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, eu peço que você abra a sua Bíblia até lá, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo 2, o versículo de número 3, registra: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesta porção da palavra de Deus e peço que você repita comigo: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos juntos? Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mais uma vez: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Somente as mulheres. Todos juntos. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Esta é uma das afirmações mais extraordinárias, escandalosas e inquietantes do Evangelho de Jesus Cristo e da fé cristã. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Como os irmãos sabem, a Bíblia Sagrada é um texto que não caiu pronto do céu. A Bíblia Sagrada é um texto que foi sendo escrito ao longo da história, respeitados os processos históricos, respeitados os ambientes sociais em que esta história vai se desenrolando, vai se desenvolvendo, respeitadas as diferentes cosmovisões nos quais ou nas quais estavam inseridos estes homens e estas personagens, respeitado o caudal da cultura. A Bíblia não cai pronta do céu. E é evidente para nós que havia um imaginário que circundava Abraão, Isaque, Jacó, absolutamente diferente do imaginário cultural, de cosmovisão, inclusive de experiência religiosa e discernimento do divino, que circundava o apóstolo Paulo. Havia uma grande diferença entre o espectro cultural, o conceito religioso, a percepção de deuses e do universo no Egito, no tempo de Moisés. Esse imaginário e esta cosmovisão é absolutamente distinta do que circunda o apóstolo Paulo ali debaixo da cultura grega, do Império Romano, os dilemas de alma do ser humano. Se nós lemos a palavra de Deus com acuidade, nós vamos perceber que eles são geralmente repetitivos. Nós, seres humanos, somos muito parecidos com Moisés, muito parecidos com José, muito parecidos com os irmãos de José, muito parecidos com Davi, muito parecidos com Salomão. Nós somos muito parecidos com Daniel, nós somos muito parecidos com João, com Marcos, nós somos muito parecidos inclusive com Judas. A Bíblia é um livro de arquétipos. As personagens bíblicas, elas são arquetípicas, elas nos revelam. Nós nos enxergamos nelas. Mas ao mesmo tempo, o momento de experiência de Deus, o momento de discernimento de quem é Deus, o caráter de Deus, a natureza de Deus, a ação de Deus na história, no mundo, estas compreensões são absolutamente distintas. Não há muita coisa em comum
para não dizer nada em comum, entre um circunstante do Êxodo e um habitante de Atenas, na Grécia. Por isso é que é muito importante, quando nós lemos a Bíblia, nós visitarmos a cultura equivalente a esta porção de revelação. Então, qual é essa cultura dentro da qual o apóstolo Paulo afirma: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Com quem ele está falando? O que pensam as pessoas ao seu redor? A quem ele está reagindo? A quem ele está respondendo? Que perguntas ele está... para quais perguntas ele está oferecendo resposta? Nós sabemos que essa carta aos Colossenses foi escrita, e nesta carta o apóstolo Paulo está discutindo com duas grandes escolas do pensamento grego: o estoicismo e o gnosticismo, os estoicos e os gnósticos. O que pensavam estas duas escolas a respeito do mundo, do universo? O que pensavam a respeito do divino? O que pensavam a respeito do ser humano? O que pensavam a respeito da presença do divino na saga humana? Os estoicos, por exemplo, eles se ocupavam de contemplar o universo, contemplar a realidade a qual davam o nome de cosmos. Eles percebiam que no universo, tal qual lhes era posto, havia ordem e harmonia. A esta ordem harmônica, ou esta harmonia ordenada, os estoicos davam o nome, ou os gregos, filósofos gregos davam o nome de cosmos. Eles observavam o cosmos. E na observação do cosmos, da ordem do universo criado, ou, para eles, da natureza, na observação da ordem da natureza, eles buscavam a iluminação de uma inteligência que fosse capaz de ordenar também a sua própria vida. Então, onde os gregos buscavam entendimento, sabedoria, conhecimento, luz para o bem viver, na contemplação do cosmos. Porque os gregos diziam que o cosmos, ordem e harmonia, aliás, cosmos, de onde nós tiramos a nossa expressão cosmético. Cosmos, cosmético, não apenas a indústria da beleza, mas a indústria da saúde. Aquilo que é saudável, aquilo que é pleno, aquilo que é completo, é ao mesmo tempo belo. Eles contemplavam a justeza das proporções, o lugar de cada ser e de cada elemento, a exatidão dos fenômenos da natureza. Como que esse universo se comporta de maneira tão bela, tão harmônica, tão ordeira, tão exata, tão justa. Então eles diziam, o cosmos é que merece a nossa contemplação. E esta inteligência por trás do cosmos, eles davam o nome de Logos. Eles diziam que o cosmos está bem ordenado. E esta ordem harmônica e bela do cosmos, eles chamavam de Theon, de Theos. Eles divinizavam o cosmos. E diziam que por trás dessa ordem, desse Theon, que caracteriza o cosmos, existe uma inteligência, uma lógica, uma racionalidade. Cícero, por exemplo, um grande filósofo estoico, ele diz que o universo é dotado de consciência, inteligência, razão. Diz mais, diz que o universo é como um ser vivo. Todo o universo, todo o cosmos, porque é divino, é Theon, responde a uma lógica, a um logos,
que faz dele perfeito, um ser vivo e perfeito. Cícero dizia que o cosmos é animado, é como que um ser vivo. Então olha o que os gregos diziam: o universo é um ser vivo, perfeito, ordenado, harmônico, belo. A este universo eles davam o nome de cosmos, a sua ordem e harmonia eles davam o nome de Theon, e o que dava ao Theon, ou o que era a substância desse Theon, era o Logos, a racionalidade, a inteligência, a razão. E eles contemplavam tudo isso em busca de iluminação para o bem viver. Acreditavam que, assim como o universo natural é ordenado, é harmônico e perfeito, também a saga humana é ordenada, harmônica e perfeita. O imperador Marco Aurélio era um estoico. Ele vem depois de Paulo, mas ele vem no caldo da cultura estoica. Ele diz assim: tudo o que acontece a você acontece justamente. Como se alguém, e para o imperador Marco Aurélio e para os estoicos, esse alguém é esse cosmos, que é um ser vivo, divino, inteligente, racional, como se alguém desse a você exatamente o que você merece. Eles dizem assim: o que acontece na história, o que acontece na vida, a maneira como a história humana e as sociedades humanas estão organizadas, a maneira como os acontecimentos se sucedem, é ordeira, é racional, é necessária para o equilíbrio do todo. Então, por exemplo, quando você vê alguém sofrendo, esse sofrimento de um indivíduo é mínimo diante da beleza extraordinária e da ordem maravilhosa do todo do cosmos. O que eles estão dizendo é que para que haja a ordem do todo, a beleza do todo, alguns precisarão sofrer. Mas esse sofrimento é necessário para que tudo se encaixe perfeitamente, para que tudo esteja logicamente ordenado. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Isso é cultura grega, filosofia grega. Então, por exemplo, quando o senhor ou a senhora vai a um sepultamento de uma criança e diz ao pai: não se preocupe, meu irmão, minha irmã, foi da vontade de Deus. Provavelmente o irmão ou a irmã estão repetindo uma expressão da cultura grega, que não tem nada a ver com o evangelho. Tudo o que acontece é da vontade de Deus, só se for do Deus grego. Do Deus cristão não é. Tudo o que acontece, acontece para, ao final, resultar em um quadro maravilhoso e belo. Isso é estoicismo, não é cristianismo. Aquela ilustração bonita que a gente usa, do tapete, que quem olha o quadro de tapeçaria e vê um quadro belo, não olha por trás e vê linhas cortadas, nós, aquele emaranhado de cores e de fios. Essa ilustração é estoica, é grega, não é cristã. Porque os estoicos é que dizem isso, que tudo é ordenado, tudo é perfeito. Por exemplo, Aristóteles diz assim: quem olha para o mundo e não vê beleza, não vê ordem, vê o caos, não enxergou direito. Enxergou apenas aquilo que é passível de ser visto no mundo sensível, mas não enxergou o mundo celeste. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma tsunami, um terremoto no Haiti, um terremoto no Chile, quando a gente vê os nossos estados no norte devastados pela chuva,
Quando a gente vê o Morro do Bumba, em São Gonçalo, escorrendo e levando consigo casas, crianças, velhos, homens e mulheres, e a gente diz, que tragédia, que coisa horrorosa, que caos. Aristóteles dizia, ou diria, nada disso, você está vendo na superfície, mas a tragédia é necessária para manter a beleza, a ordem, a unidade do todo. Algo que alguns pastores repetiram no domingo pela manhã no seu púlpito. Deus tem um propósito em fazer com que centenas de crianças morressem nos barrancos das periferias do Brasil. Os nossos best-sellers evangélicos dizem que Deus escolheu exatamente o dia em que você nasceu, a cor dos seus olhos, a textura da sua pele, o tamanho, a forma e a inclinação do seu nariz. Eu estou citando literalmente, senhores. Eu sei o livro, eu só não vou citar por educação. E ele diz assim, e se Deus escolheu exatamente o dia e a hora de você nascer, para que exista no universo dele, Deus, a ordem perfeita, tudo está na mão dele controlado, inclusive o dia e a hora do seu nascimento, Deus escolheu também o seu pai e a sua mãe, porque a combinação genética deveria ser exata. Concorda? Escolheu seu pai e sua mãe. Escolheu o momento da concepção. E então esse autor diz assim, e você que é fruto de um aborto, ou você que é fruto de um estupro, ele diz, Deus escolheu o homem que estupraria sua mãe, para que você nascesse exatamente como você é. Porque nada escapa ao controle de Deus, nada foge aos propósitos de Deus. Deus ordenou tudo. Quando eu li esse texto, chamado de cristão e best-seller evangélico, eu falei, isso é filosofia grega. O apóstolo Paulo já disse que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Esse irmão ainda não leu isso. Esse irmão ainda não entendeu isso. Ele é estoico. Ele é grego. O Deus dele é o Deus da ordem. O Deus dele é o Deus que põe tudo no seu exato lugar. O Deus dele é o Deus que controla todas as coisas para que nada no universo contrarie a sua lógica, a sua racionalidade e os seus propósitos eternos. Isso aí é o cosmos. Não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está confundindo. Ele está confundindo o exato lugar das estrelas no céu. Ele está confundindo a estrutura maravilhosa do universo natural criado com a saga da história humana. Ele precisa ler de novo que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Os gregos buscavam esse logos, essa racionalidade, essa inteligência, para que fossem iluminados pelo logos e ordenassem bem a sua vida. Cícero dizia que nós humanos existimos para imitar a perfeição do cosmos. E o filósofo alemão Hans Jonas, no século passado, disse que os fins humanos estão na natureza. Assim como cada ser tem o seu lugar no universo, também cada ser humano e cada história humana tem o seu lugar na saga humana. Um lugar divinamente ordenado ou cosmicamente definido. Sabe o que é isso? Isso é determinismo. Isso é acreditar no destino. E não admira que o pessoal cristão hoje em dia leia horóscopo.
mas chama de profetiza. Consulta guru. O que é que está escrito nas estrelas a meu respeito? Como se houvesse um destino ordenado a ser seguido, um destino definido por Deus. O que diziam os gnósticos? Os gnósticos também queriam a iluminação do Logos. Eles queriam essa inteligência. Eles queriam esse conhecimento. Eles queriam essa sabedoria. Eles queriam esses tesouros de sabedoria e de conhecimento do Logos. Mas eles diziam algo quase que oposto dos estoicos. Eles diziam que esse Logos não tem nada a ver com o universo material. Não tem nada a ver com esta realidade concreta que nós pegamos, enxergamos, que nós tocamos. Eles diziam que Deus está para além do cosmos. E que o cosmos, inclusive, é uma ilusão e que nos impede de enxergar Deus. E que Deus não está misturado na história e na saga humana. Eles diziam o seguinte, que o cosmos foi criado não por Deus, mas por emanações de Deus. Eles chamavam de aeons, seres angelicais menores do que Deus. Sendo Jesus um destes aeons. Jesus é um ser angelical, menor do que Deus. E que criou esse cosmos, esse universo. E estes seres angelicais, inclusive, usam esse universo e esse cosmos criado para nos impedir de contemplar o divino que está para além do cosmos. Eles dizem assim, olha, esses seres angelicais, inclusive, não encarnam, muito menos Deus. Porque Deus é o oposto, é a antítese da matéria. Onde já se viu pensar que o divino Logos, se faz carne? Esses são os gnósticos. Lembrou de alguma coisa? Lembrou por que João inicia seu evangelho dizendo: o Logos se fez carne e habitou entre nós. Entende o que é que Jesus representa aqui no evangelho, quando o apóstolo Paulo diz: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha o que ele está dizendo, e aqui eu posso quase ouvir o rabino Joshua Heschel, quando ele diz: quando os filósofos falam, os profetas se calam. Parece que o Paulo está antecipando essa fala do rabino Heschel e dizendo o seguinte: filósofos gregos, estoicos e gnósticos, calem-se. Calem-se, porque Deus vai se pronunciar. E Deus não se pronuncia nem no cosmos e nem além do cosmos. Deus se pronuncia em Jesus de Nazaré, o seu Cristo. Porque é nele, em Cristo, que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo. Vocês que estão procurando o Logos, a inteligência racional, o Teion divino do cosmos, vocês estão olhando para o lugar errado. Vocês precisam olhar para Jesus Cristo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primeiro de toda a criação. Ele é o cabeça, Ele é o principal, Ele é o supremo de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, disse João. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude do divino. Não é no cosmos que o divino se revela, não é na natureza. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento não estão ocultos na ordem do universo. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo. Em Cristo. E vocês gnósticos que dizem
que Deus está para além do cosmos, que Deus é a antítese do cosmos, que Deus é a antítese da saga humana, que Deus não se mistura, que Deus não encarna, que Deus não participa da vida, que Deus não está entranhado na vida humana. Olhem para Jesus de Nazaré, porque ali estava Deus presente na vida de todos os homens. Em Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo. E isso, meus queridos, é escandaloso. Escandaloso. Por que é escandaloso? Porque Cristo não tem a ver com ordem, com controle, com harmonia, com poder, com autoridade, com soberania, com cetro. Cristo não tem a ver com isso. Cristo é crucificado. Olha o que o Paulo diz aqui, e eu vejo que ele está respondendo claramente aos gnósticos. Primeiro ele diz, olha, a plenitude do divino habita em Cristo. Vocês que dizem que o divino não encarna, a plenitude do divino habita em Cristo. Versículo 20. A paz foi estabelecida no sangue derramado na cruz. Versículo 22 do capítulo 1 de Colossenses. Mas Cristo nos reconciliou pelo seu corpo físico. Olha que impressionante, o que é que o Paulo está dizendo? Ele está dizendo que é carne e osso, sangue. Capítulo 2, versículo 14. Deus removeu a nossa dívida e pregou-a na cruz do Calvário. A nossa relação com Deus, com o divino, o nosso contato, o nosso acesso, a nossa comunhão com os tesouros da sabedoria e do conhecimento é mediado pelo corpo, pelo sangue, pela cruz de Jesus Cristo. Isso é escandaloso para o grego. É escandaloso. Por que é escandaloso? Porque esse Deus revelado na face de Jesus de Nazaré e no Cristo é um Deus derrotado. É um Deus fraco. Não é um Deus poderoso. É um Deus comédia. Ele não entra em Jerusalém como um príncipe, com uma capa dourada e uma espada em suas mãos. Ele entra maltrapilho sobre um jumentinho. A inscrição sobre a cruz de Jesus, posta pelo Império Romano, é uma expressão de escárnio. Olha aí o rei de vocês, morto como um bandido, morto como um crápula. Olha aí o Deus de vocês, ensanguentado, torturado, cuspido na cara, na sua cabeça uma coroa de espinhos. Nós, Roma, com o nosso César, com a nossa força, com o nosso cetro, esmagamos o Deus de vocês. O Deus de vocês é fraco, é pequeno, é morto. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, pois saibam todos, que ali naquela cruz, Deus estava pendente e morria. E ali naquela cruz estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isso é escândalo. Por quê? Porque ali naquela cruz não está exposto
um Deus de poder. Naquela cruz está exposto um Deus de amor. A vida humana, a saga humana, meus queridos, não se explica pelo poder de Deus. Não se explica pela soberania de Deus. Não se explica pela autoridade de Deus. Não se explica por um Deus que está no trono, regendo todas as coisas e fazendo com que todas as coisas se encaixem na perfeita ordem e tornando tudo o que é esquisito, tudo o que é caótico, tudo o que é desordenado, tornando tudo isso belo. Não, Deus não está fazendo isso. Deus na Bíblia Sagrada não é poder. Deus na Bíblia Sagrada é amor. Amor. Não é que Deus é um superpoder que nos ama. Ele é um amor todo-poderoso. É diferente. Não é um superpoder que nos ama, é um amor todo-poderoso. Expressão de François Varillon. Ele diz, Deus não é um superpoder que nos ama, Ele é um amor todo-poderoso. E quando é que o amor é todo-poderoso? Quando vai ao limite extremo de amar em favor daquele a quem ama. E qual é o limite extremo de amar em favor de quem nós amamos? Dar a vida por quem nós amamos. Por isso Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olhem aquela face ensanguentada. É ali que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Porque todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, isto é, do divino, do que revela o caráter, a natureza, a essência de Deus, não é a ordem, a harmonia do universo, mas um amor absoluto, incondicional, unilateral que nos alcança. Por isso é que nós dizemos, o amor de Cristo nos constrange a vivermos para Ele e não mais para nós mesmos. É por isso que Paulo, apóstolo, quando chega ao final da sua vida caótica, meu irmão, minha irmã, o Paulo jamais seria fotografado pela revista Caras. Jamais seria a capa da Exame. Jamais ocuparia as manchetes de homens bem-sucedidos dos nossos jornais. A vida de Paulo apóstolo é um caos. E eu arrisco dizer que eu tenho certeza que ninguém aqui gostaria de repetir a história de Paulo apóstolo. Alguém aqui é voluntário para passar por tudo que ele passou? Você quer ter uma ideia? Viajou de navio quantas vezes? 3. Naufragou quantas? 3. Por exemplo, se chegasse para embarcar num navio, o Paulo tivesse com a malinha dele, você podia transferir. Vai em outra. Você quer ter uma outra ideia? Viagem missionária de Paulo, barata. Muito barata. Primeiro que recebia a restituição da passagem que naufragou. Segundo que chegava na cidade, pregava na sinagoga, era expulso. Aí pregava na praça, era apedrejado. Dormia na cadeia, não gastava com hotel. Simples. Simples. Ele escreve aos Coríntios dizendo, eu sou apóstolo. Passei fome, passei nudez, frio, fui perseguido. Perigo dos de dentro, perigo dos de fora, dos bons irmãos, dos falsos irmãos. Fui assaltado. Naufraguei, fui perseguido, me juraram de morte. Se alguém perguntasse, Paulo, qual é a ordem da tua vida? A minha vida é um caos, companheiro. Inclusive teve um pessoal que começou a andar comigo e não aguentou. Foi embora, eles me abandonaram, um foi abrir uma padaria em Tessalônica, o outro voltou para a casa do papai. Eles não aguentaram. Minha vida foi um caos. A minha vida não tinha ordem. A minha vida não estava encaixada, tudo acontecendo direitinho, como eu gostaria que acontecesse.
Mas quando eu vi a glória de Deus na face de Jesus, na cruz do Calvário, eu discerni e recebi revelação que a vida não é questão de ordem, a vida é questão de amor. Por isso chego ao fim da minha vida, sozinho, doente, encarcerado, e escrevo a minha mais bela carta. A alegria é poder viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. Alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E quando as pessoas nos perguntam sobre a ordem do universo, nos perguntam sobre os propósitos de Deus na tragédia, a gente deveria responder assim: meus irmãos, os irmãos estão fazendo as perguntas erradas. Como, por exemplo, aconteceu com Elie Wiesel, no campo de concentração. Diz ele em suas memórias que estava no campo de concentração adiante da multidão, 2 homens sendo enforcados. E alguém pronuncia uma pergunta que cala a multidão: onde está Deus? E o silêncio é quebrado por uma resposta singela: Deus está ali, pendurado na forca. Deus está ali, pendurado na forca. Porque é nessa fraqueza de Deus que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. E diante de Cristo Jesus, nós ousamos perguntar como Paulo apóstolo perguntou: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Quem é o nosso Cristo? É o crucificado. Esse é um Deus escandaloso, irmãos. O Deus que se faz carne, o Deus que, na grandeza do seu amor, cria seres à sua imagem e semelhança, concedendo-lhes a liberdade e chamando-os a uma relação de amor. E eu fico imaginando a conversa na Trindade. É claro que na conversa na Trindade tudo é on time. O que um pensa, todo mundo pensou. Mas para nós não é. Então o pai diz assim lá num chá das 5 com o Filho e o Espírito: vou criar. O que, papai? Um ser à nossa imagem e semelhança. Aí o Espírito Santo diz: então há de criá-lo livre. Sim.
Se ele será livre, poderá nos rejeitar e nos abandonar. Sim. E se ele o fizer? Então o filho diz: se ele o fizer, eu vou buscá-lo. Se ele o fizer, eu vou buscá-lo. E vou mostrar para ele o nosso amor eterno. E vou convidá-lo para a dança eterna da nossa comunhão de amor. Eu vou buscá-lo para revelar amor. E talvez você me diga assim: ah, pastor, então você não acredita que Deus é todo-poderoso, que Deus é soberano, que Deus está no trono, que Deus controla tudo e todos? Meu irmão, a questão não é essa. Não é possível para nós cristãos não crermos nisso, porque a Bíblia assim o diz. Deus é o Senhor de todas as coisas, Criador de tudo que há, e sustenta tudo na palma de sua mão. Deus é aquele que diz: agindo eu, quem impedirá? O Senhor Jesus crucificado e ressurreto é aquele que, quando abre uma porta, ninguém fecha, quando fecha, ninguém abre. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Esteve morto, mas ressuscitou e tem nas mãos as chaves do inferno e da morte. Ele é aquele que se levanta no monte e diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu sou o Senhor. E haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou o Senhor, para a glória do meu Pai. Então não está em discussão. O que nós perguntamos, meus queridos, é como é que esse Deus se relaciona conosco. Ele se relaciona conosco cheio de amor. Ele se aproxima de nós, não como o soberano todo-poderoso assentado no trono, mas como o Cristo e este crucificado, para nos revelar seu amor. Eu me lembro de uma história, e com ela termino, de um rei que invadia os reinos à sua volta e levava consigo as princesas bonitas para o seu castelo. E especialmente uma princesa ganhou o coração daquele rei. E ele, vencendo o reino adversário, levou a princesa para o castelo para que se tornasse a sua mulher. E todos os dias ele olhava nos olhos dessa princesa e via tristeza. E um dia perguntou assim à princesa: o que eu posso fazer para ter o seu amor? A princesa respondeu: você pode me dar a liberdade para que eu vá embora e volte para o reino do meu pai. E o rei disse para ela: mas se eu der a você liberdade, você vai embora e eu vou perder você para sempre. Mas ela respondeu ao rei: mas se eu voltar, você terá o meu amor. Mas se você não me deixar ir, você não apenas jamais o teve, como jamais o terá. Você escolhe, rei, ou se relaciona comigo na base do teu poder, da tua autoridade, da tua força, e me mantém cativa, e eu te sirvo. Ou me dá liberdade, e corre o risco de ser rejeitado, mas entra na única possibilidade de realmente ser amado. Essa história para mim faz todo sentido.
Deus nos convida para uma relação de amor. E corre riscos conosco. Riscos de traição, riscos de abandono, riscos de rejeição. Mas esse Deus que assim se arrisca por nós, Ele nos ama tanto, que crucificado lá no Calvário, olha lá de cima, bem dentro dos nossos olhos. E o seu amor nos constrange a viver para Ele, em qualquer situação. Como pode ser um Deus tão fraco, mas tão poderosamente fraco, de tanto que ama? Esse é o Deus escandaloso de Jesus, o incomparável Cristo. O Deus de poder, de autoridade, que mantém tudo em ordem, tudo controla desde o seu trono. Esse é um Deus muito comum a todas as nações. É só em Jesus Cristo que a natureza e a essência de Deus, que é amor, se esconde. Por isso é que os tesouros da sabedoria e do conhecimento não estão escondidos na harmonia e na beleza do cosmos, ou em algum lugar distante da espiritosfera, além cosmos. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo, o crucificado. Em Cristo, o incomparável. Amém.